Bem, agora que você já sabe instalar o Blender, já conhece toda a estrutura básica dela, os painéis, editores, você está pronto para se aventurar nas ferramentas de navegação. E que navegação é essa de que eu falo? Essa tela que você está vendo aqui, essa tela maior, onde ela começa no canto inferior esquerdo e vai até esse canto superior direito, esse quadrado, é a nossa 3D View. Ou seja, é o nosso ambiente de trabalho, onde nós visualizaremos todo e qualquer produto 3D, objeto, malha, textura, polígonos, vértices, tudo aglomerado aqui, onde você fará os seus trabalhos direcionados para Paper ou o que você buscar aqui no Blender com relação a isso. Então, eu trouxe para vocês esse pequeno ambiente, esse pequeno cenário aqui que eu desativei algumas funções. Tipo, eu tirei a parede, a visão da parede, do teto, para que ficasse do chão, para que ficasse algo mais leve para que a gente possa trabalhar, porque você já vê aqui nesse meu exemplo que é uma cena bem pesada, a quantidade de objetos que a gente vê aqui do lado direito. A gente observa nesse nosso editor aqui do Outline, que eu apresentei para vocês, todos os objetos pertencentes à cena. Então, bora lá, sem mais enrolação, direcionado aqui para você. O primeiro momento é entender as movimentações do objeto. Então, bora lá. Eu vou logo ativar a função que permite você visualizar o meu mouse e teclado, certo? Está ativado aqui. Eu vou só aumentar um pouquinho para você. Só aumentar aqui para você um pouquinho. Pronto. Beleza, então vamos lá. Nesse momento, eu com o cursor do Scroll Look do mouse, eu consigo clicar nele, ó, quando ele acende assim, quer dizer que eu estou segurando, ó, e eu consigo girar, né? Com o giro para frente, eu consigo me aproximar dos objetos. Com o giro para trás, eu consigo me afastar, certo? Nesse momento, você observa aqui que para utilizar essa tela, a gente usa o 3D View, que é esse pequeno ícone, ó, que representa esse cubo. É a função principal onde a gente visualiza todas essas funções e os objetos. Várias ferramentas. Quando eu trabalho com um objeto, vamos clicar em um objeto aqui, qualquer. Vou clicar nesse cilindro aqui, que representa esse abajur. Você observa que ele aparece algumas ferramentas, são esses tools do lado esquerdo aqui. Você vê que ele tem algumas funções de edição e funções de histórico, né, onde eu posso mudar a escala do objeto. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, que eu acho que eu mudei demais. Ó, posso mudar a escala do objeto. Posso trabalhar com espelhamento. Posso rotacionar ele. Clico aqui em rotação, ó. Começa a observar que eu tenho algumas funções. A gente não vai se aprofundar, mas você começa a observar que esse tipo de ferramenta ela é direcionada para o objeto, ou seja, para a informação que a gente tem aqui na nossa outline, certo? Quando eu busco aqui qual é esse objeto, ó, ele está selecionado aqui, eu observo que o nome dele é esse Tube 001. Eu sei porque ele está aqui marcado com esse alaranjado mais forte. Então é nele que eu estou trabalhando, certo? Eu vou subir um pouquinho minha barra aqui, certo? Para que a gente possa visualizar melhor as propriedades dele. Pronto, aqui a gente já está vendo as propriedades daquele objeto, né? A malha, a textura. Agora, se eu mudar para outro objeto em cena, né? A gente vai trabalhar em outro objeto, que ele vai conter outra matéria, outras funções e assim por diante, certo? Eu vou diminuir a escala desse objeto que a gente está trabalhando aqui, num todo. A gente trabalhar numa área menor, que é a área padrão, né? Pronto. Nossa área padrão aqui, onde a gente trabalha basicamente no Blender. Então, após você entender essa dinâmica, onde existem funções, ferramentas do lado esquerdo e configurações do lado direito, nossa próxima observação é entender essa dinâmica, né? Essa mudança das ferramentas. Entendido isso, a gente já mostra a cena, onde nessa cena você observa, ó, como eu tenho tudo colorido, né? Mas por que está assim? Porque ele está com a opção Solid habilitada. Se eu mudar para a opção Textura, ele já mostra, se eu tivesse texturizado esse objeto, ele já estaria mostrando aqui toda a textura.
Lembrando que eu estou renderizando pela opção Blender. Se eu mudar aqui para a opção Cycle, quer dizer que a pessoa renderizou isso, configurou a textura dele, pela opção Cycle Render, que é algo que a gente vai ver depois, a diferença do Cycle Render e do Blender Render, certo? Então, inicialmente, a opção Blender Render, você vê que ela não tem textura, ou seja, nessa configuração aqui, a opção textura ela não tem poder, não consegue ter alteração sobre o objeto. Já quando a gente muda para a opção Solid, você consegue visualizar a textura dele por conta das configurações apresentadas. Não só essa opção de sombreamento que a gente tem a opção também de matéria, onde você vai ver a matéria inserida no objeto, você já vê que as mesmas cores são aplicadas, só que tem um sombreamento mais forte, né? Uma penumbra maior. Já na opção Wideframe, que é a conhecida opção arame, você vai ver todas as vértices, os polígonos, certo? Relacionados a cada um daqueles objetos, né? Com um pouco mais de detalhes, bem mais incrementados detalhes como o objeto foi feito, né? Sua textura, sua malha. E a gente tem o Bounding Box. O Bounding Box ele serve para a gente ter uma noção de área, onde a gente vê cada um dos objetos. Se aquele objeto ele ocupa uma área específica de uma ponta a outra, ele vai apresentar para a gente ele como um box, ou seja, dizendo que naquela área aquele objeto está contido, independente se ele começa embaixo e termina em cima. Por exemplo, vamos pegar essa caixa aqui de referência, eu vou aqui mudar aqui para a opção Solid. Olha como é que ele era. Ele era um pé de mesa, só que ele ocupa essa área do lado direito até o lado esquerdo. E se a gente mudar para a opção Bounding Box, a gente vê toda a área que ele realmente ocupa, certo? Ou seja, dentro da Modelage 3D. Isso é muito importante para você poder alinhar, unificar certos objetos, e isso a gente vai ver em outros momentos das nossas aulas, certo? Mas eu informo para vocês que referente a Papercraft, eu mal uso essa opção Bounding Box, tá bom? Pode ficar ciente com relação a isso. Opções que a gente tem aqui são essas opções aqui que eu mostrei para vocês, que elas têm a opção de escala, né, de espelhamento, várias configurações específicas referente à rotina de tools. A gente já viu isso. Então vamos continuar aqui. A gente tem a opção aqui dos objetos, né, onde a gente tem várias possibilidades de agrupamento, aplicar algumas funções de espelhamento, transformar, mudar a opção de algum vértice, de algum ponto. Tudo isso ocorre nessa opção do objeto, certo? Onde o objeto ele pode sofrer alterações pela opção Object. Já a opção ADD, você consegue adicionar, certo? Bones, ossos, você consegue adicionar novos mesh, que são cubos, cilindros. Você consegue trabalhar com novos objetos aqui na sua cena e alterar, incrementar e assim por diante, certo? Vou dar um delete aqui nesse objeto. Já a opção Select, você vai conseguir fazer a seleção. Por exemplo, você vai conseguir, eu quero selecionar tudo, aperto A. Ou seja, quando eu seleciono A, eu consigo mexer em todos os objetos na cena, né? Você consegue ver até que eu faço um espelhamento meio louco ali. O Select também eu posso selecionar pela opção do Cycle Select ou Border Select, que são duas opções muito interessantes. Eu vou desmarcar aqui nenhum dos objetos. Vou escolher um objeto qualquer aqui, certo? Escolher essa mesinha aqui e vou aqui na opção Edit, certo? Object, cliquei no objeto. Opa, desmarquei sem querer. Object, Delete. Está vendo todas as opções de polígonos e vértices dele, né? Vou desmarcar e a gente está aqui com essa opção. Olhando da opção 7, né, do número 7, que eu vou ensinar para vocês na próxima aula, eu vou optar pela opção B. Olha só o que ele faz. Ele cria um cursor para mim que eu posso selecionar aquela área. O C é diferente. O C ele me cria um círculo que eu posso selecionar pontos específicos no modelo, certo? Onde eu vou poder trabalhar isso. Ou seja, são duas formas de seleções bem diferentes, bem distintas, que a gente vai ver em outro momento. A opção Select é isso. Temos a opção do View, certo? Onde a gente tem duas ferramentas bem importantes, que é a opção do Full Screen Area, que é o Alt F10, onde você vai ver toda a tua tela, certo? Se eu apertar Alt F10 de novo, eu volto para aquela tela. Com o mouse sobre o campo das propriedades, der um Alt F10,
Olha o que é que ele fez, ele expandiu a área. Ou seja, vai depender de onde meu mouse está posicionado, pressiono Alt F10 e ele expande aquela região ao qual meu mouse está. Ó. Só que ele funciona apenas para algumas. Por exemplo, essa daqui do tool, se eu der Alt F10, ó, ele não funciona. Ele considera que essas ferramentas são referentes à área do view do 3D, certo? Então, Alt F10 aqui, eu vou e retorno para isso, certo? No view também a gente tem a opção do Toggle Maximi Area, que é o Control Up, ou seja, Ctrl setinha para cima. Com o Ctrl setinha para cima, você viu que ele expandiu, mas não perdi as ferramentas que eu trabalho, né, como View, Select, Mesh, diferente do Alt F10, que ele retira toda a configuração, né, todo aquele ambiente ao qual a gente poderia estar trabalhando. Então, mais uma vez, Alt F10 e Ctrl para cima para você entender a diferença. Recomendo que faça esse exercício, não só com essa, mas todas as outras navegações repassadas. E a última dica de navegação que eu tenho para você é referente a esse primeiro vídeo sobre navegação. Clicando em View, você vai observar esse Toggle Quad View, ou seja, quando eu clico nele, ele segmenta em 4 telas aquela mesma cena, vista de forma topo, front, right e perspectiva. Você observa que o topo está olhando para cima, a gente está tendo uma visão de cima do objeto, aqui o front de frente e aqui o right da direita. E aqui a gente tem a visão da perspectiva, que com o Ctrl A eu consigo, com o scroll, no caso do mouse, eu consigo modificar, consigo visualizar de formas diferentes. Se eu mexer, ele mexe em todas as áreas, né, todos os campos, e a gente consegue ter uma melhor visão da modelagem, caso você queira trabalhar dessa forma. Né? Então, o Ctrl Alt Q, a gente retorna para a perspectiva, e o Ctrl Alt Q, mais uma vez, a gente retorna para esse registro. E esse, pessoal, foi a nossa apresentação sobre a primeira parte de navegação, certo? Eu recomendo que você exercite cada uma dessas informações repassadas e não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, certo? Se você pretende estudar 3D, é importante que você reveja esse vídeo mais de uma vez e exercite sempre. Um forte abraço.